E vamos fazer uma leitura da palavra de Deus? Se você tem uma Bíblia, você abre no capítulo 26, do verso 20 do livro de Provérbios. Já está ali, já? Já está, ó. Eu já quero falar com vocês um pouquinho sobre contenda. Amém? Senti vontade de falar de contenda. Quem é que tem problema de contenda em casa? Levante a mão. Poxa, quase ninguém. Algumas pessoas, não é? E a gente quer falar sobre isso, sobre essa questão da contenda, que geralmente ela está ligado ao ego da gente, às vezes, o orgulho da gente. Tem muita coisa que se estende porque a gente não quer recuar também, porque é aquela coisa que passa pela cabeça da gente. Eu não vou ficar por baixo. E a gente vai alimentando coisas que vão desgastando a gente. Desgastando a casa da gente, sabe? Às vezes a falta da humildade da gente faz com que as coisas tomem proporções gigantescas, porque ninguém cede, às vezes, por conta do ego, daquela coisa toda. Eu queria falar um pouquinho com vocês o que é que a Bíblia fala sobre isso. Olha só o que falou Salomão. Ele disse assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo o quê? Maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas, briga, discussão, confusão, embates e tal. É o que ele está falando aí. E quem está falando aí é um camarada que a Bíblia diz que ele é muito sábio. Amém? Podemos assentar. Eu estava lendo e procurei saber o que é contenda, né? Aquela etimologia que a gente quer saber a origem das coisas, né? Eu fiquei sabendo que é uma palavra que tem origem do latim, que significa contendere. A palavra com quer dizer com ou junto, e tendere significa esticar. É uma coisa que você estica, que fica ali gerando todos os seus problemas, né? E pasmem vocês, contenda é uma coisa que abre um portal maligno. O que é abrir um portal? Abre precedentes para que tudo aquilo que é espiritual, que não é bom, tenha acesso, porque as coisas ruins, elas sempre têm acesso através das atitudes ruins, dos comportamentos ruins. Abre precedentes exatamente para que venha aquela penetração espiritual que precisa ter uma legalidade ou compatibilidade com o ambiente ou com o comportamento, para poder chegar, agir e prevalecer dentro de uma situação. Imagine vocês que a casa da gente é um dos lugares mais sagrados que a gente tem, onde a gente vive. Porque a casa, você sabe, é o lugar onde você compartilha seus sonhos. A maioria dos projetos que você faz, pessoais, profissionais, eles sempre acontecem no meio da sua família, dentro da sua casa. Se você é casado, geralmente essas coisas são muito bem compartilhadas com a pessoa com quem você vive e você ama. E baseado pelo que nós podemos perceber no mundo espiritual, a casa da gente é como se fosse o nosso bunker, como se fosse o nosso quartel-general. É o lugar onde as coisas devem e têm que funcionar. Porque se elas não funcionarem bem dentro da nossa casa, nós estamos desestruturados para qualquer batalha. Porque uma das coisas que é fundamental dentro de uma situação de guerra é você ter um comando bem montado, é você ter uma base de comando muito bem fortalecida, muito bem alicerçada, que você tenha serenidade para poder pensar, para poder decidir coisas e resolver aquelas questões que de repente você se sente dentro de uma situação de combate. E a nossa casa, dentro dessa visão espiritual, ela simboliza exatamente isso. Um lugar onde nós estamos, e a necessidade que nós temos é de ter serenidade quando estamos lá. De termos pelo menos aquilo que nós podemos então interpretar como a paz, o sossego, para poder realmente pensar e para poder se fortalecer e se refazer, muitas vezes, para a luta do dia seguinte, quando você sai da sua base para poder ir lá ganhar o seu pão de cada dia e batalhar pela sua própria vida. Mas, às vezes,
esse ambiente fica tão minado, que é uma das intenções do maligno, minar essa área. Por quê? Porque sabe que quando ele mina essa área, ele fragiliza você. Quando ele consegue minar essa área, que é a sua casa, considerando a sua base, vai tirar a tua força e a tua capacidade até mesmo de raciocinar. E ele vem, tenta minar exatamente aí. O lugar que era para você descansar, o lugar que era para você alimentar e sustentar a sua serenidade, torna-se um lugar de embate, um lugar de confusão, um lugar totalmente desconfortável espiritualmente falando, o que deixa você totalmente despreparado e desqualificado para lutar por você mesmo, pelos seus interesses, pelos seus sonhos e aquilo que você quer conquistar para você. Aí o inimigo vem, já que nós vivemos numa batalha espiritual, ele tenta te atacar na tua base. Lá na base que ele precisa atacar para desarticular você. Quando vê você estar naquele sentimento abatido, poxa, eu não gosto de voltar para casa. Para mim o momento mais ruim é a hora de voltar para casa. E às vezes o prazer de voltar para casa, você começa a perder esse prazer, exatamente porque você reconhece a sua casa como um ambiente minado. Um ambiente minado onde você sabe que de repente ao chegar, você vai receber uma enorme de uma carga emocional por conta de todo o desencontro, por conta de todos os embates, que vai fragilizar você espiritualmente, emocionalmente e vai tirar de você o despreparo para poder encarar aquilo que você precisa encarar. E às vezes as pessoas estão aqui, assim, aceitando qualquer programa para estar fora de casa. Aceitando qualquer coisa, porque não sente prazer de estar na sua base, porque a base está minada. E o que é que mina uma base? O que é que deixa uma base fragilizada? Contenda. Contenda, que é o assunto que nós estamos falando aqui. Briga, rixas, bate-boca, agressões, palavras que desqualificam aquele que tem que estar alinhado com você para poder terem forças duplas para enfrentar exatamente o que preciso enfrentar. No momento em que esse alinhamento é rompido, exatamente por conta de não falar mais a mesma língua, de não seguirem mais na mesma direção, toda a possibilidade de comando de uma base para poder, de fato, criar uma situação de preparação para a luta e para as vitórias das quais nós precisamos realmente obter durante ao longo da nossa vida, se tornam totalmente fragilizadas e impossibilitadas, porque o lugar está minado. Briga, agressões, tudo se torna motivo para uma palavra mal colocada. Toda alegria ela é simplesmente consumida ou dominada pela falta de coerência, pelas palavras sem sabedoria. E quando você vê, as coisas ficam muitas vezes insustentáveis e às vezes termina até a possibilidade de se caminhar junto, porque de repente a situação fica tão minada que às vezes continuar junto se torna um sacrifício para quem vive nessa base. Salomão, ele queria falar mais ou menos alguma coisa sobre isso. Ele disse, olha gente, como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é a contenda para acender rixa, para acender confusão, para acender briga. Aí ele vem e diz uma coisa que é mais interessante no próximo verso. Olha só o que ele diz. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. As palavras do maldizente. O que é maldizente? Maldizente é aquele que fala coisa ruim.
Aquela pessoa que perde o controle, muitas vezes dentro dessas situações de contenda e de rixa, ele fala muita besteira desses momentos de embate, de contenda. Machuca muito. E às vezes o outro lado não tem a sabedoria de não colocar lenha na fogueira. Porque às vezes a coisa piora, porque do outro lado ninguém recua, ninguém cede. Às vezes as pessoas não são flexíveis nas suas atitudes e nessas questões relacionadas desses desentendimentos. E a tendência de tudo é quebrar. Porque, como eu já falei para vocês aqui, a flexibilidade é alguma coisa que ajuda. Tudo aquilo que não é flexível quebra. E essa flexibilidade ela é importante até para nós. Para a gente não quebrar, para não romper, para não haver uma fratura de vez. Para que as coisas não venham fraturar, não venham quebrar e se romper, às vezes é necessário, aquele que é mais sábio, saber dar uma recuada, saber ser um pouco mais flexível, para não deixar a contenda tomar proporções insuportáveis a ponto de gerar exatamente essas fraturas nas convivências e nos relacionamentos familiares. Mas às vezes o nosso orgulho não deixa a gente ser flexível. A pior coisa que tem é o orgulho. O nosso orgulho ele pode alimentar o nosso ego, a nossa imaginação de que nós precisamos demonstrar que nós somos mais fortes. Às vezes, tanto para demonstrar que somos mais fortes, às vezes como um mecanismo de defesa, que a gente acha que é a melhor maneira que eu tenho que fazer dentro dessas questões dos meus relacionamentos e das minhas convivências, é tentar demonstrar que eu sou mais forte, que eu não recuo, que ninguém vai passar por cima de mim. E o que acontece é que por conta da falta dessa minha sabedoria, eu potencializo um problema que já é ruim, fica mais forte ainda, a ponto então de gerar situações maiores. Esse senhor que escreveu isso, ele era muito sábio. Ele tinha sabedoria. Ele pediu para Deus sabedoria. E às vezes falta para nós isso. O que é sabedoria? É a capacidade de decidir certo, de pensar da maneira certa e de tomar a atitude acertada. Isso é sabedoria. Uma coisa é ser sabido, outra coisa é ser sábio. Você é sabido quando você é certo, quando você, de repente, se prepara para conhecer de uma forma demasiada uma determinada questão, um determinado assunto, mas a sabedoria serve para a vida. Ninguém pode dar para você, você não aprende na escola a sabedoria. Você não obtém sabedoria na faculdade. A Bíblia diz que a única maneira que você tem para poder ser sábio é pedindo para Deus. Porque a Bíblia diz que Ele tem e quer dar para você. Se você pedir e buscar isso, diz a Bíblia que Ele vai dar para você essa sabedoria. Vamos ver o próximo verso que fala que Deus dá. Eu mandei um bannerzinho assim que fala sobre isso. Sobre como é alguma coisa que você pede para Deus para poder lidar exatamente com pessoas e lidar exatamente no gerenciamento da sua própria vida, das suas convivências e dos seus relacionamentos interpessoais. Essa sabedoria ela vai ser determinante para que você realmente se conduza bem. Olha o que diz a Bíblia. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, o que está dizendo aí? Diga bem alto. Peça a Deus, que a todos dá, com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Às vezes a gente precisa primeiro pedir isso para Deus.
Porque muitas vezes muita coisa está acontecendo na nossa casa, dentro do nosso lar, no meio da nossa família, pela ausência dessa capacidade dada por Deus para nós. Mas a gente não percebe que está nos faltando sabedoria e a gente transfere a responsabilidade. Culpado não sou eu, culpado é ela, culpado é ele, culpado é fulano. A gente não faz nem meia culpa. A gente começa a achar que todo mundo é culpado e que nós não somos culpados de nada. E às vezes as situações se potencializam exatamente porque nos falta isso. Porque quando há sabedoria em nós, a gente consegue fazer até uma meia culpa, consegue até reconhecer o que em nós não está adequado e que tem alimentado aquela situação e consequentemente colocado lenha na fogueira. O que é colocar lenha na fogueira? Acho que eu vou contar uma historinha para vocês que eu já contei uma vez. Né? Que é a forma mais fácil de vocês poderem entender o que Salomão quis falar aí com esse negócio. Não coloque lenha na fogueira. Eu acho que eu já contei para vocês aqui, que eu me confundo muito. Eu conto uma história aqui, quando outra igreja, eu não sei se eu contei lá ou se foi aqui, mas eu vou contar. Se você já ouviu, você vai ouvir de novo. Tinha um casal que brigava muito. Pense na briga dos dois. Mas brigavam. A casa deles, o lar deles era uma contenda só. Briga todo dia. Você sabe que tem casa que é assim? Todo dia tem uma briga. Todo dia tem uma palavra mal colocada. Todo dia tem uma afronta. Todo dia tem uma ofensa. E essas coisas vão se acumulando, se acumulando. Chega um dia que todo mundo explode. Todo dia você tem que ter uma palavra mal colocada sobre você. Tudo que você faz, nada está bom. E quando a pessoa tenta fazer elogio, ele sempre tem um mais. Tá bom, mas a mamãe fazia melhor. Essas coisas assim que vai saturando as pessoas. Sabe? Às vezes as pessoas chegam, tentam fazer da melhor maneira possível, mas o bom nunca está bom para outra pessoa. E aí lá vem contenda. E tinha um casal que era assim, eles brigavam muito. E na hora da briga, as pessoas, se não tiver sabedoria, eles vão tentar lembrar de tudo aquilo que é bom para poder diminuir ou ofender o outro. Geralmente é assim, o que é que ele não gosta? Pois é aquilo que eu vou falar exatamente com o intuito de ferir, de machucar. E esse casal brigava muito, e ela sabia que a arma de contra-ataque dela era o apelido que ele tinha. Sabe qual era o apelido dele? Piolho. E ela percebia que todas as vezes que eles estavam brigando, que ela percebia que estava perdendo vantagem, a vantagem na contenda, ela começava, tu pode me bater, tu pode brigar comigo, mas tu é o piolho, ela falava para ele. Quando ela dizia que ele era o piolho, o apelido que ele não suportava, ele em cima engasgava, batia, repete, ela, repito, piolho. E você sabe uma mulher que a Bíblia chama que é mulher rixosa, diz a Bíblia. A Bíblia diz que a mulher rixosa, diz aí em Provérbios, que ela é que nem uma goteira, fica caindo ali, ó, pá, pá, não para. Horas e horas fica batendo na mesma tecla, tá, tá, tá. A Bíblia chama isso de mulher rixosa, que é que nem a goteira, diz a palavra de Deus. E essa era a mulher rixosa. Ele batia, ele agredia, mas ela dizia, tu pode fazer comigo o que tu quiser, mas tu é o piolho, ela falava para ele. Meu irmão, ele entrava em desespero. E quanto mais ele agredia fisicamente ela, mais ela dizia, tu me mata, mas tu é o piolho, ela falava. E piolho, piolho, ele falava as coisas, ela, piolho, ele ficava com raiva, mas ela, piolho, piolho, tu é o piolho. E ficava repetindo o tempo todo que ele era piolho. Ele ficava descontrolado. Isso ofendia tanto ele que um dia ele pensou, teve uma ideia macabra, ele disse, eu vou fazer, quando a gente brigar outra vez, eu sei o que eu vou fazer com ela. Eu quero ver ela continuar falando piolho. Quando foi um dia, calhou deles brigaram, eles já estavam com um plano armado. Ele puxou ela, levou ela para a piscina para afogar ela. E jogou ela dentro d'água, e afundou ela dentro d'água, e dentro d'água ela não podia falar que ela estava se afogando, mas ela também era tinhosa, e ele dizia, fala agora, e empurrou ela dentro d'água e afogou ela. E ela era mais tinhosa do que ele, que ela quase morrendo afogada, a história conta que ela colocava a mão para fora da água e fazia assim.
Isso é colocar lenha na fogueira. Vocês estão entendendo? E ela ficava amassando a unha assim. Aí ele assim, sabia o que era, né? Isso é colocar lenha na fogueira. Então a Bíblia tenta dizer que essa lenha que você não pode colocar. Porque não havendo maldizente, as pessoas que falam as coisas ruins, aí você não coloca lenha. Alguém tem que ser sábio para poder chegar e estabelecer o equilíbrio dentro de uma convivência familiar. Então, nesta noite, eu digo para você, não seja a mulher do piolho, que fala, que provoca, que potencializa o problema. Mas no lugar disso, seja sábio, seja sábia. Quando a gente é sábio, a gente consegue, sabe o quê? Se fortalecer nas convivências da gente. E Deus precisa disso para poder te abençoar, para poder abençoar teu lar, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, para que a tua base não seja minada, mas seja uma base fortalecida, a ponto de você poder recarregar as suas baterias todos os dias, para poder recomeçar no dia seguinte, sabendo que você tem uma base de apoio que não te enfraquece, mas que te fortalece, pelo entendimento, pela compreensão, pela paz e, acima de tudo, pela serenidade. Amém? Pensa nisso. E que Deus abençoe você, a mim, e abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Amém?